Bom, boa tarde. Meu nome é Bruno Tarim. Eu, como o Adriano falou, né, na apresentação dele, sou um dos organizadores do livro, do Copfight. Ajudei em algumas outras atividades antes do livro, né, em si. E assim, eu queria dizer que esse momento é um momento muito especial para mim, porque ele, de alguma forma, condensa alguns anos do que o Adriano falou de pesquisa, né? Só que essa pesquisa, na verdade, ela se coloca como uma dedicação, assim, praticamente integral, né? A minha vida mesmo, né? Alguns anos da minha vida eu dediquei a pensar essa questão da cultura livre, a pensar essa questão da pirataria, e já passei por muita coisa, software livre, cultura digital, né? Então, e nesse percurso, eu já passei por muitos momentos, assim, e vi o discurso sobre a cultura livre, vi as práticas sobre a cultura livre e a pirataria se transformarem bastante, né? Pegando esse debate por dentro do Brasil, mas de uma maneira global, porque esse debate é um debate que não cabe só uma questão do Brasil, uma questão do Rio de Janeiro. É um debate discutido globalmente, em redes mesmo, como você falou. E assim, um momento para mim que foi muito importante nessa pesquisa, que, enfim, é uma co-pesquisa, uma pesquisa que não é feita só por mim, é por várias pessoas, de muitas discussões, né? Foi em 2008, quando eu organizei um debate dentro da Mostra do Filme Livre, que na verdade foi uma exibição também, né? Fez parte da Mostra do Filme Livre, com alguns filmes em copyleft, e teve um debate também, e nesse debate eu trabalhei a ideia do Cop Far Left, que eu tinha tido contato com essa coisa do Dmitry, que o Adriano levantou, né? Essa questão das cooperativas e desse referencial marxista, das diferenças, enfim, e de como que você trabalha, então, a cultura livre, que eu acho que vai muito em encontro com os questionamentos do Guilherme, assim, né? Como que a gente sai de um debate simplesmente jurídico e cai para trabalhar mesmo as questões econômicas, sociológicas, enfim, do trabalho da cultura, né, no caso. O trabalho do Dmitry é bem focado assim, nessa questão do digital. Bom, e isso foi uma inflexão que eu tive em 2008, que eu estava vindo de um outro referencial, eu tive contato com esse tipo de coisa, me preparei, fiz esse debate, foi super legal, tive algumas respostas, e foi uma inflexão em 2008 que eu fui seguindo, e eu acho que o Copfight, o livro, ele condensa, de alguma forma, esses anos dessa pesquisa-ação, dessa cartografia, dessa copesquisa militante, enfim, existem vários nomes para isso, né? Que é um pouco do que o Adriano levantou sobre tentar pegar essas nuances dentro das práticas e do discurso da cultura livre e da pirataria, né? Não só trabalhando com essa oposição entre copyright e copyleft, entre o fechado e o aberto, mas tentando pegar por dentro do aberto mesmo os detalhes, como que a gente trabalha essa questão do aberto, como que a gente, quais são as práticas que estão colocadas ali, né? Bom, então essa é um pouco da minha apresentação até agora. E o que eu queria dizer é que eu acho que hoje eu vou tentar organizar aqui de uma maneira bem precária, assim, uma outra inflexão, que é um outro momento. Eu acho que eu caminhei até aqui com essa questão do Cop Far Left que ficava ali rondando, e eu acho que o livro coloca isso de uma maneira muito interessante, todos esses momentos diferentes da cultura livre. A gente tem textos de 2007, 2006, textos atuais, textos inéditos para o livro, enfim. E eu acho que é importante, nesse momento, para mim, e eu acho que vale a pena isso como uma reflexão para a cultura livre em geral, no Brasil e fora do Brasil, uma outra inflexão que caminhe, de alguma forma, para a gente poder entender que o imaterial e o material não estão separados,
né, que é a questão da remuneração, do lucro, da distribuição. Todas essas questões são questões que interessam a cultura livre, porque o digital, na verdade, ele já não é mais aquele digital do final dos anos 90 ou do início do 2000, que você escutava aquele barulhinho, era aquela máquina, aquela coisa difícil, né? As lan houses, esses lugares especiais para você acessar a internet, que nas grandes metrópoles, cada vez mais as pessoas estão vivendo a internet como e os computadores e a cultura livre com isso, né? Como o cotidiano, como parte da vida, assim. E como que isso, na verdade, cai para dentro das nossas vidas também por outros aspectos que não só dessa nossa relação direta com a internet, né? Com a questão da bolsa de valores, a questão dos camelôs e da pirataria na China, toda essa questão da reprodução, né? Tá. Então, essa foi, de forma, a minha apresentação inicial, assim. Então, a primeira coisa que eu acho... Eu estou controlando meu tempo aqui? Tá, beleza. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, que eu quero pensar e que eu acho que é importante da gente pensar, é que, na verdade, o capital hoje ele trabalha por modulação. Ele trabalha não só nessa questão do fechado, do copyright, do não pode piratear, da marca única, mas ele tem uma segmentação de mercado, né? Na verdade, ele opera por essa segmentação de mercado. A mesma empresa que oferece o produto para baixa renda é a que trabalha também com a elite. Essa questão é uma questão complicada, mas um vai compensando o outro, e é assim que você tem uma rede que consegue sustentar o capital e o lucro, né? Então, assim, essa é a primeira coisa assim, que eu queria marcar. Que é importante a gente pensar isso, que o aberto, o livre, ele não está totalmente desvinculado do fechado, do copyright, né? O capital, atualmente, ele consegue conviver bem com as duas questões. E, na verdade, é até positivo que haja o livre, que haja a pirataria em vários aspectos, porque isso, de alguma forma, permite que ele tenha mais jogo de cintura, mais espaço para trabalhar, mais margens para esticar, né? Então, essa eu acho que é um primeiro aspecto importante. Aqui só vai dar para dar uma pincelada em tudo isso, mas é pensar o capital não enquanto um monolítico, né? Não enquanto um bloco unificado, mas essa modulação, esse polvo, né? que vai... não, polvo não é uma boa, mas esse fluxo, na verdade. Então, assim, pensando isso, qual é a questão? Uma das questões que eu acho que é interessante para a gente pensar é que a distribuição, os custos da produção e a própria produção, assim como a inovação hoje, eles são distribuídos. São difusos, né? Não está concentrado essa ideia de que você tem ali uma salinha com 3 cientistas que ficam ali pensando e tal, não sei o quê, e vão achar uma solução que depois vai ser explorada, ou que você tem aquele super artista que, pô, o cara é genial, que vai lá e cria, não sei o quê. Isso daí, cada vez mais, eu estou falando de tendência, não estou dizendo que não exista mais, né? Mas eu estou falando de tendência, e isso cada vez mais está diminuindo. E existe todo um outro campo, que é um campo que trabalha exatamente sobre as massas, ou sobre uma multidão de sentimentos, sonhos, vidas mesmo, vidas mobilizadas. Hoje, para onde a TVI, né? A tendência hoje é que as pessoas
cada vez mais migrem para essas telas que podem produzir e consumir, né? Isso daí o que o pessoal está dizendo é que são os computadores. E é aí que está a questão, assim. E o capital já sacou isso, assim, né? Ele está trabalhando exatamente agora sobre essa questão de produzir e consumir, e não mais do espectador, do público, né? Daquele que só recebe a informação. Você tem um lugar onde esse conteúdo é gerado, é produzido, e você tem uma pessoa que recebe esse conteúdo. Não, hoje, o que tem gerado lucro, o que gera valor, na verdade, é essa produção e consumo ao mesmo tempo. Então, e essa produção e consumo ao mesmo tempo, na verdade, é a própria vida, né? Então, o capital hoje se lança sobre a própria vida, sobre as atividades, tipo falar no telefone, navegar na internet, ocupar produtivamente os espaços urbanos, seja com intervenções artísticas, chega com a questão dos camelôs, quer dizer, que, por exemplo, um companheiro nosso, o Pedro Mendes, e tem no livro tem esse exemplo, falando sobre como a Lapa, na verdade, todo o curral de mercado que foi criado ali em torno da Lapa, ele vem do real, podrão, toda uma cultura informal, os próprios camelôs que vendiam cerveja ali, e que agora, depois de um tempo, isso, enfim, gerou vida, e aí a prefeitura agora vem organizar esse espaço, né, privilegiando esses bares que pagam imposto, enfim. Então, isso porque o nosso texto é sobre os hackers e camelôs. Então, bom, esse é um dos exemplos, assim, né? E existem N exemplos. Ok, tá. Então, assim, eu acho que isso daí mostra um lado, que é esse lado meio negativo da coisa, né? Vamos dizer. Ao mesmo tempo, essa questão da produção e consumo conjuntamente, ele traz também toda uma questão de autonomia. Quer dizer, não é só o lado do poder sobre a vida. Existe um lado da vida se expressando, né, da potência da vida, da expressão da potência da vida, que é o que essas pessoas querem realmente fazer, do desejo, implicado no desejo, das subjetividades, da autonomia, em última instância, né, de que, atualmente, se o valor está sobre a vida, o que o Guilherme falou, o que a gente tem? É a nossa própria vida, né? O nosso cérebro, o nosso corpo, essa questão que está colocada aí, o nosso jeito de falar, a nossa inteligência de saber quais são os espaços da cidade que eu tenho que estar, essa mobilidade da cidade para poder estar no lugar aonde está acontecendo, né? Isso é um afeto, é uma rede. Você vai se falar por celular, entendeu? Vai falar, olha, pô, agora tá aqui, essa parte do show tá super maneira. Ah, não, tá rolando tal parada aqui, a polícia tá em tal lugar. Enfim, essa rede, essa afetividade, né? Isso é autonomia também, né? Em última instância. Bom, então, agora eu acho assim, eu estou passando bem rápido, né, porque o tempo é curto mesmo. Assim, eu acho que, se a gente for pensar nessa questão da distribuição, dessa produção difusa, tanto a produção quanto a distribuição mesmo, a inovação, né, a questão da criação, da criatividade, dentro desse contexto das redes e desse trabalho da autonomia, esse trabalho da criatividade imaterial, o que você pode ver é que, assim, o capital, na verdade, distribui todas essas funções, mas o lucro não. Se a gente pegar alguns exemplos, por exemplo, que são colocados pelo
majoritariamente por uma escola americana, né, que defende essa questão da abertura, que defende a questão do copyleft, do software livre, da cultura livre, em última instância, até da pirataria, eles defendem isso, né? Você vê que, na verdade, a questão toda é essa modulação. Como você controla essa multidão, esse monte de afetos, de sonhos, de vontades, de desejos, para criar, de alguma forma, esses canais de exploração, de lucro. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que, de alguma forma, o capital chega e fala assim, olha, o que a gente tem que fazer, então, é criar as condições para a criatividade ser exercida, para que as pessoas possam sentir essa vontade de produzir, essa vontade de distribuir. Então, um exemplo é a questão que, na internet, se cria um site, né? Você tem uma ideia, você cria esse site é aberto, ele é gratuito, você vai e usa. Você vai usando, um monte de gente, você fala para as pessoas que é legal, faz os seus contatos, lisa a sua vida ali, né? E você vai ganhando corpo, vai ganhando corpo, vai ganhando corpo. Chega um momento que a empresa ou a pessoa que criou esse site, ela vai lá e fala assim, não, mas agora eu vou vender esse site, bolsa de valores, e esse site, ele se fecha. Então, agora, para você começar a usar, você tem que pagar. O que gerou, na verdade, essa possibilidade de você vender esse site para uma grande empresa? É a vida das pessoas que foram colocadas ali. Né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo que, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais grosseiro assim, né, da coisa, mas aí você tem outros que eu vou trabalhar, né, para a gente tentar ver essas ideias. Por exemplo, o Google, que trabalha com essa questão das propagandas. Né? Como que o Google consegue, de alguma forma, sustentar... Deixa eu verificar. Aí, eu tenho muito mais tempo. Comecei isso com como que o Google funciona a partir de vender propaganda? Ele funciona nessa modulação de dizer para a pessoa que está colocando a propaganda ali, que está pagando para o Google, dizer, olha, eu consigo te ligar ao potencial consumidor do seu produto. E isso é fazendo o quê? Rastreando a sua vida, rastreando as coisas que você faz, observando aonde que você vai, quais são os links que você clica. É uma questão totalmente material, né? De como que você se veste, aonde você mora. Tudo isso está implicado, quais são as escolas que você frequentou. Né? É assim que o Google, tentando criar essa matemática, consegue, de alguma forma, falar, olha, é muito melhor você botar uma propaganda em mim do que num jornal, que vai ser uma coisa totalmente aleatória. Né? Você vai para qualquer um ali. Né? Não, eu consigo saber quem é a pessoa ideal para o seu anúncio. Né? E eu só vou te cobrar se essa pessoa clicar no seu anúncio. Né? Então, vai bem por aí assim, a questão de um controle sobre a vida das pessoas. Né? Outra forma é a venda de dados, que aí de alguma forma, ainda a intensificação desse processo da propaganda, né? Da propaganda direcionada, que é que você faz esses cadastros na internet, você coloca o seu endereço, você coloca onde você estudou, você coloca os lugares que você frequenta, e aí esses sites pegam e vendem isso para um tipo de remédio que está procurando uma certa faixa de consumidores, né? Ou, por exemplo, num show. Então, eu sei aonde, de que lugar daquele estado, daquele país, enfim, do mundo, que estão mais baixando a minha música. Então, é ali que eu vou tentar correr atrás com essa informação de fechar os meus shows. Né? Então, você vê que, na verdade, a liberação, a pirataria da música, a questão de você pode entrar nesse site e usar a graça, na verdade, não tem nada de graça aí, é a sua vida que está sendo mobilizada ali. Um outro exemplo é o que eles chamam de complementos. Né? É que eles te dão uma parte do site de graça, você começa a usar, chega um momento que você fala assim, bom, eu preciso de mais. Aí eles falam, bom, para mais você tem que pagar.
E aí, isso daí funciona muito bem, por exemplo, para empresas que trabalham com milhões, bilhões de pessoas. Quando você tem milhões, bilhões de pessoas usando o seu serviço, se você tem, sei lá, 200 mil, 300 mil pessoas que pagam, pô, já cobre totalmente tudo que você fez, né? E isso entra também numa marca de patrocínio, que são empresas que vão cobrar um pouquinho a mais já na ideia do marketing social, né? Então, tudo que eles te passam, todos os serviços que eles te vendem, de alguma forma, está agregado um valor ali que a gente não tem consciência, né? Não sabe, que vai servir para ele financiar alguma coisa gratuitamente, filantropicamente, enfim, altruísmo do capital aí, né, das redes. Uma das coisas é isso que o Guilherme falou, dos aparelhinhos, né? Por exemplo, para a Apple é muito bom que você tenha pirataria e que você tenha milhões de pessoas baixando música, porque aí você precisa de mais iPods para escutar isso, você precisa de mais celulares, você precisa vender esse hardware, que é o hardware que vai permitir que isso aconteça. Então, é muito, muito bom para o capital que trabalha com essa questão dos hardwares que exista a pirataria e que exista uma livre circulação de ideias, de conteúdos, de pessoas, né? Memória mesmo, né? E a mesma coisa vale para empresas, por exemplo, como a Google, que, na verdade, vão vender a indexação. Então, se você tem muita informação, se você tem muito conteúdo circulando, você precisa de alguém que organize, essas empresas se propõem a organizar esse conteúdo. Então, para eles, é muito bom que haja cada vez mais circulação. Porque quanto mais circulação, mais gente vai estar inserida ali, mais gente precisa da indexação, precisa dessa organização do conhecimento das informações, né? Então, bom, enfim, aí a gente tem a questão do software livre, que várias empresas hoje entram, a Microsoft mesmo, uma das maiores que normalmente foi colocada assim como o opositor do software livre, é uma das empresas que mais financia a questão do software livre e da abertura, né? Porque já perceberam que é muito melhor você ter um monte de gente trabalhando para você de graça do que você ter uma salinha ali com os cientistas pensando aquilo, que tem direitos trabalhistas. Quando um sai, você tem um mega problema, porque você precisa reconstruir toda a alma desse trabalhador, né? Então, quando você tem uma multidão, daí você trabalha nesses fluxos, né? Às vezes vai e você tem um avanço muito grande, às vezes você tem um avanço menor, mas esses fluxos acabam sendo mais produtivos do que você manter os cientistas. Bom, e aí o último exemplo que eu queria dar é a questão da moda, que também é uma questão da modulação do capital, e aí casa muito com a questão dos camelôs, que a moda ela também trabalha nessa modulação. Você lança um produto, mas você precisa que esse produto... A moda ela só funciona se esse produto tiver um espaço de vida muito curto, na verdade. Você precisa estar sempre, né, a cada 6 meses renovando, a cada 3 meses, a cada ano, você tem que renovar os produtos, né? Então, a pirataria ela é muito boa para fazer essa rede funcionar, né? Os chineses vão lá, copiam aquele produto, você tem um primeiro momento, que é o momento do consumo da elite, você tem um lucro ali, depois você tem um momento que os piratas colocam isso na rua e distribuem para todo mundo, e algumas pessoas vão querer o original daquilo, porque, enfim, essa cópia, né, o status, essa questão. Então, algumas vão lá comprar com pirata, mas algumas pessoas que não estariam nessa faixa que comprariam normalmente aquele produto, acabam comprando pela questão do status, né, porque não querem ter o produto pirata, e depois de um tempo essa empresa de moda ela vai lançar um outro produto e vai trabalhar nessa questão da modulação, né? Então, eu acho que, assim, de alguma forma, o que eu estou querendo dizer é que se existia a questão do Marx, né, assim, de que para cada um, de acordo com as suas necessidades, esse capitalismo cognitivo ele trabalha para cada um de acordo com a sua capacidade de abrir a carteira. Essa segmentação dos mercados, enfim, e convivem bem, né? O pirata,
o ativista da cultura livre e o proprietário lá, copyright fechado. Então, acho que agora eu vou para o final. Controlando o tempo, né? Então, bom, enfim, aí só para não ficar assim nesse discurso muito negativo, mas que eu acho que é super importante a gente pensar todas essas questões, né, para a gente poder pensar o que está colocado hoje enquanto cultura livre, é pensar que, para fora desses espaços, também existe uma produção de multidão, né, existe essa multidão que trabalha, de alguma forma, na autonomia mesmo, na liberdade, criando esses espaços de liberdade. E aí eu acho assim que não é uma questão só do imaterial, ou só da questão dos hackers, das pessoas que usam computador. Eu acho que isso está colocado, eu vou dar 3 exemplos, pode ser muito mais, né? Mas assim, eu acho que isso está colocado muito claramente, por exemplo, nos indígenas, nos camelôs e também nos hackers. Que cada um, de alguma forma, eu acho que trabalha com um referencial de autonomia, no sentido de acreditar em si mesmo e criar essas redes. Eu acho que trabalha com uma questão de autovalorização que aí não se subordina aos tempos e ritmos do capital. Quer dizer, o camelô ele vai trabalhar nos horários que mais interessa a ele, nos dias que ele sabe que são mais importantes, assim como o indígena trabalha a terra da forma como ele entende, não tem ninguém dizendo como aquilo deve funcionar, né? Como os hackers também operam de forma totalmente difusa, assim, por redes, né? Por contágio. E aí isso, de alguma forma, é o que eu tenho chamado de o comum das lutas, né? Que é essa pluralidade de lutas que, de alguma forma, se articulam. Bom. Então, a minha conclusão, e é para onde eu acho que essa minha pesquisação, a minha vida está me levando, né, é pensar que a abolição da propriedade intelectual, tanto no campo do imaterial quanto do material, que aí eu sei que eu fiquei muito concentrado no imaterial aqui, né, mas é o que eu me sinto mais à vontade de falar. E essa pesquisa, espero que caminhe mais para a questão de coisas materiais mais concretas, né, que eu posso dar exemplos mais concretos. Mas é que se a produção, a inovação, a criação e a distribuição ela é difusa, ela é distribuída e trabalha nessa multidão, no comum, os lucros não são, né? E aí como que a gente pensa, então, os mecanismos de fazer com que o lucro, que a renda, ela também seja distribuída? E eu acho assim que eu estou vendo dois caminhos assim que são complementares, né? Que, por um lado, é a questão da comunicação, dos canais de comunicação, tanto do Estado com a sociedade, né, quanto as redes em si, a própria sociedade, os indivíduos, as instituições, os pequenos coletivos. Quer dizer, como que a gente constrói esses canais de ligação, essa comunicação, que é o que o Guilherme falou. Para mim é a maior felicidade estar escutando ele falando. Eu acho que a gente aqui tem uma mistura, né? Aqui rola um lance que é como que a gente pensa esses funkeiros que estão fora da Furacão 2000, da Big Mix, como que eles podem trabalhar, por exemplo, com os camelôs. Esses canais de ligação entre essa multidão que trabalha na autonomia, que tenta buscar esses espaços de liberdade, construir esses espaços de liberdade, eu acho essencial. E a comunicação desses coletivos, dessa coletividade, na verdade, com o Estado, né? Então, o que eu estou falando é o que os espanhóis disseram lá no início das manifestações agora contra os bancos, né, que eles falam de democratização radical e radicalização democrática. Então, enfim, a gente se radicalizar, mas se radicalizar nesse comum, né, a radicalização democrática, e a democratização radical, quer dizer, que a gente pressiona as instituições e o poder
para que ele trabalhe dentro dos referenciais desses coletivos também e não seja só essa parceria Estado-empresa, né? Do outro lado, a distribuição do lucro, eu acho que ela também só pode vir a partir do caráter coletivo da produção, do reconhecimento do caráter coletivo da produção. Então, que a gente fale mesmo de renda universal, que a gente comece a falar de mecanismos que sejam de mecanismos, direitos, enfim, instituições que consigam visualizar isso e produzir esses espaços onde a gente consiga compartilhar e partilhar os lucros, inclusive questionando os lucros dessas empresas, se eles estão mobilizando as nossas vidas, o que a gente ganha em troco? As migalhas desse grátis que só serve para financiar eles próprios, entendeu? Então, é questionar isso, assim. E aí a questão é desvincular, então, a renda do trabalho produtivo enquanto esse trabalhador formal, né? Enquanto ao FGTS. A gente pensar esse complemento, essa renda, então, enquanto vida. Né? Se eu estou vivo, eu estou produzindo e estão lucrando. E como que isso funciona? Bom, é isso. Acho que a gente continua, então, no debate, se houverem perguntas, dúvidas. Obrigado, hein?